E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim contar pra vocês da minha leitura mais surpreendente do mês de abril, que foi O Lado Mais Sombrio, da A.G. Howard, editora Novo Conceito. Por que esse livro me surpreendeu? Por vários motivos. Ele me atraiu, antes de mais nada, por causa dessa capa, que eu achei muito bonita. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo a intensidade de cores que ela tem, né? Mas é muito bonita, muito forte, remete realmente a um ambiente, a uma história de fantasia e de fantasia totalmente nonsense. O segundo motivo que me atraiu, além da capa, foi a audácia da A.G. Howard de, no seu livro de estreia, fazer uma ponte com um clássico, e não qualquer clássico, mas Alice no País das Maravilhas. Qual é a história de Alissa? Alissa é descendente direta de Alice Liddell, a menina que foi para o País das Maravilhas. E no momento que Alice foi para esse lugar encantado, ela modificou muita coisa. E essa modificação trouxe várias consequências para os habitantes daquela região. Como punição, digamos assim, tanto Alice quanto os descendentes receberam uma maldição que foi passando de geração para geração. É isso que a Alissa vive hoje. A Alissa vive sob o efeito dessa maldição. E é por isso que a mãe dela está internada numa instituição psiquiátrica. E é por isso que a mãe dela está internada numa instituição psiquiátrica. Não, isso não é spoiler. Isso é dito de antemão. E isso que eu estou dizendo não vai mudar nada a visão de vocês sobre a história. A grande questão é: a Alissa é convidada a retornar ao País das Maravilhas para cumprir uma missão, que é justamente desfazer as bobagens, mais aspas aí, que Alice Liddell teria feito no País das Maravilhas e assim quebrar a maldição. Esse convite é feito por uma criatura muito atraente, muito charmosa, chamada Morfeu. O nome tem todo o sentido do mundo. O Morfeu é uma espécie de homem/inseto. Aliás, a gente vai perceber uma coisa muito curiosa nessa história. A coisa que a gente vai perceber é que os personagens de Alice no País das Maravilhas eram bem diferentes, bem exóticos, bem sem noção. E os personagens do Lado Mais Sombrio são ainda mais sem noção que os personagens de Alice. E aí que eu achei a maior ousadia, ao mesmo tempo a maior sacada da Howard. É que ela não só pega o gancho da história de Alice e constrói a própria história, como ela modifica alguns elementos da história de Alice, mas ela modifica como quem remodela lembranças. Um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Quando a Alissa, que é essa jovem, encontra o coelho branco. O coelho branco do mundo que ela vai encontrar agora é um coelho estranho, quase esquelético. Ele parece mais um monstrinho, ele parece mais um personagem do Monster High do que o coelho que a gente conhece do livro da Alice, no País das Maravilhas. E como é que ela explica isso? Ela explica que, na verdade, pelo fato de Alice, quando visitou o País das Maravilhas, ser uma criança, ela suavizou na memória aqueles personagens para que isso não ficasse tão chocante. E aqui a Alissa está vendo os personagens como eles realmente são. Então, eu achei fabulosa essa abordagem que ela deu do clássico, porque ao mesmo tempo que ela não corrompeu o clássico, ela não modificou, ela não... Eu acho que ela foi usada na medida certa, porque ela pegou o clássico, as coisas que interessavam, ela meio que... Eu não sei nem como explicar. Ela redesenhou o clássico, mas manteve a base dele. E criou uma história extremamente atraente. Uma história tão atraente quanto a própria história que o Lewis Carroll criou. Eu devorei as páginas. Eu li assim com muita vontade de saber o que estava acontecendo. Eu acabei o livro e ainda fiquei com muita saudade dos personagens, da Alissa, do Jeb. Jeb é um outro jovem, um pouquinho mais velho que a Alissa, que trabalha no local em que ela costuma andar de skate, é muito amigo dela desde sempre, é muito próximo do pai dela também e por quem ela é apaixonada. Só que ela acha que o Jeb não dá muita bola pra ela, porque acha ela meio criança, e ele realmente namora com uma outra menina que é a Patricinha da cidade, do bairro, né? Só que a gente vai descobrir que as coisas não são bem assim. E o Jeb acaba entrando nessa jornada de Alissa, uma jornada que começa totalmente torta, confusa, maluca e inesperada, rumo ao País das Maravilhas para consertar as coisas. Tem um triângulo amoroso aqui, mas não é nada meloso, muito pelo contrário, que foi outra coisa ousada também da Howard. Ela criou um triângulo amoroso bem adulto e bem sensual, eu diria, né? Tem passagens bem interessantes aqui, muito bem escritas, e achei que também me surpreendeu o fato de que ela conseguiu escrever bem aventura, drama, porque as cenas de Alissa com a mãe são bem fortes. As cenas quando a Alissa chega no País das Maravilhas são muito divertidas e muito surreais. Ela conseguiu pegar direitinho o tom do Lewis Carroll. Claro que talvez ela não tenha feito os mesmos links, as mesmas... porque assim, Alice é como se fosse
cheio de easter eggs. Easter eggs são aqueles detalhes escondidos que tem, né, em filmes, em séries, etc. E o livro de Alice parece isso, é cheio de easter eggs, é cheio de referências, muitas das quais o leitor perde. Inclusive eu quero até reler para ver se eu consigo associar mais coisas. Talvez a Howard não tenha ido tão longe quanto o Lewis Carroll foi, não sei. Mas eu acho que ela conseguiu pegar a essência da escrita do Lewis Carroll, que é o nonsense, que ao mesmo tempo faz todo o sentido do mundo, né? E é tão bem escrito, tão bem amarrado, tão concatenado, que você esquece que é a coisa mais nonsense do mundo. Muito, muito boa a história. Eu fiquei bastante empolgada com essa autora. Certamente, se lançarem mais livros dela, eu vou correr para ler, porque eu acho que ela tem uma capacidade muito boa, tanto de prender a atenção do leitor. Ela escreve de forma simples, direta, atraente, uma forma gostosa, uma forma poética na medida certa em alguns momentos. Ela tem uma capacidade criativa incrível, ela criou personagens muito legais. Ela não só tomou emprestado os personagens que já existiam do Lewis Carroll, como criou outros, e eles conseguiram dialogar muito bem, assim, de modo muito espontâneo. E realmente eu achei que ela foi muito, muito boa e muito feliz em escrever cenas de aventura, cenas de romance, cenas sensuais, cenas dramáticas, e ela deu um desfecho bacana. O desfecho não foi nada tão inesperado por um lado, mas foi por outro, né? Eu gostei muito da mitologia que ela criou, dos ganchos, dos momentos de clímax que ela deu. Gostei da personagem Alissa. Achei tudo muito bem costuradinho. Foi um livro que eu tive um prazer enorme de ler. Alguns livros eu digo assim, são um entretenimento de qualidade. Você lê, se diverte bastante, mas eu não tenho vontade de manter, porque apesar de gostar da história, eu sei que são personagens que eu não vou carregar comigo e vou querer reler em algum momento. E aí eu faço esses livros circularem. Esse livro aqui, quando eu peguei pra ler, eu achei que ia ser um desse tipo, que eu ia ler, ia resenhar, contar pra vocês, né? Ia me divertir durante a leitura, mas que depois ia fazer ele circular. Desculpa, mas eu não vou conseguir fazer, gente. Esse é um livro que eu vou querer manter. Assim como eu mantenho o meu Alice no País das Maravilhas, eu vou manter o lado mais sombrio, porque eu gostei muitíssimo dessa história. Eu acho que as duas histórias dialogaram muito bem. E outra coisa, se você não leu Alice no País das Maravilhas e quiser ler o lado mais sombrio, eu acredito que não comprometa a sua compreensão. Porque quando ela cita aqui algum evento que ocorreu no livro original e que a Alice vai ter que corrigir, ou ela menciona, ela dá uma explicação que permite que você compreenda, que você entenda a situação. É claro que se você ler o Alice original, você vai aproveitar muito mais, porque você vai fazer como eu fiz. Você vai rememorando, você vai lembrando os passos de Alice e os acontecimentos. É muito divertido fazer isso, né? Ficar entre a obra de Carroll e esse livro da Howard. Mas se você não leu, eu acho que é uma oportunidade, inclusive, para pessoas mais jovens ou para quem nunca teve a oportunidade ou nunca teve a vontade de ler Alice porque achava muito estranho, sei lá o que, pessoa que não ia gostar, que ia ser confuso. Eu acho que é uma oportunidade de despertar a curiosidade para ler Alice do Lewis Carroll, porque inclusive eu fiquei com vontade de reler Alice, né, para lembrar e para compreender melhor algumas coisas. Então, muito recomendado, gostei bastante, se não me engano dei 4 estrelas para ele no Scooby, e é um livro que eu vou manter para mim porque eu gostei bastante. É isso, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo, por favor, no gostei, porque ajuda bastante. Tanto me motiva quanto ajuda a divulgar o canal e o blog. Se quiser deixar comentários, críticas, se já leu, se pretende ler, o que você acha, se já leu Alice, se quiser conversar, tô aqui pra isso. Podem seguir o canal e o blog também no Instagram, no Twitter, no Facebook, tudo com o nome Dignidade Não Cabe Aqui. Um beijo e até mais. Tchau!